creio que buscar uma explicação para essa questão requer considerar inicialmente duas características do nosso sistema político. A primeira delas, o fato do nosso sistema político abrir as possibilidades para o multipartidarismo, a partir da liberdade para a formação de partidos, que a nossa Constituição de 88 abriu caminho, e para as próprias regras para a criação dos partidos nacionais serem regras que permitem a emergência de uma multiplicidade de partidos, o que é muito bom do ponto de vista da representação política das minorias. Uma segunda característica é o fato do nosso sistema político ser um sistema federativo, né? O que significa que na esfera subnacional, e aí eu diria que é importante destacar o fato de que o nosso federalismo prevê duas camadas subnacionais, né, a esfera estadual e a esfera municipal, que nessas esferas possam se constituir governos com autonomia política e administrativa. Postos esses dois elementos, é importante pensar que a desigualdade na Federação Brasileira não é só uma desigualdade econômica e social, mas é uma desigualdade também política, do ponto de vista da formação das forças políticas nos estados e nos municípios, na configuração das forças, no equilíbrio dessas forças. Portanto, não necessariamente nós vamos encontrar nos estados e também nos municípios condições ou equilíbrio de forças ou composições de forças similares àquela que nós encontramos no plano nacional. Considerando esse aspecto, seria de se esperar, na medida dessa desigualdade política, que nós encontremos partidos que, do ponto de vista nacional, eles seriam secundários ou eles seriam forças medianas no plano nacional, possam ocupar na esfera estadual e na esfera municipal um papel central na disputa de poder, né? Então, eventualmente, um partido que é o quarto, quinto, sexto partido no plano nacional pode muito bem, no âmbito de uma unidade da federação, ser a principal força política. E diante dessas condições, aquilo que é conveniente do ponto de vista da disputa pelo poder na esfera nacional pode não ser conveniente do ponto de vista estadual ou municipal. E a meu ver, isso não é propriamente um desvio, uma aberração, até pelo fato de nós sermos uma federação, né? Ou seja, de que cada unidade da federação tem autonomia política para constituir a sua maioria estadual ou municipal, né? Então, considerando esse ponto de vista, eu não enxergo propriamente que a gente tenha um problema quando a gente tem variações na composição das coligações, das alianças, né, da formação de coalizões nos governos estadual ou mesmo municipal em relação àquele arco de forças que nós temos no plano nacional, né? Obviamente que há um aspecto que preocupa e eu diria que talvez motiva uma constatação negativa nesse sentido, é a falta de considerações político-programáticas na formação de muitas alianças, eventualmente aparentando para o eleitorado uma condição de inconsistência programática dos partidos, de que os partidos de fato não têm um compromisso programático, né? Isso de fato pode ser um problema, mas creio eu um problema do nosso sistema político que não seria resolvido através de alguma fórmula que engessasse as coligações nos governos subnacionais a partir de uma decisão central, né? Ou a partir da formação de uma coalizão nacional, criando constrangimentos ou obrigações para que na esfera estadual e municipal isso necessariamente ocorra da mesma forma, né? Se isso ocorresse, por hipótese, nós teríamos certamente uma centralização, né, política no Brasil, uma vez que todo o esforço de definição da política de aliança se daria no plano central, né, e a partir daí isso se reproduziria automaticamente para a esfera estadual e municipal, que na verdade apenas reproduziria
uma decisão tomada em âmbito partidário no plano nacional. Isso certamente traria consequências para a autonomia política das unidades subnacionais, uma vez que isso criaria constrangimentos que certamente não haveriam, né, e não existem hoje da forma como o nosso sistema está conformado, e que permite, portanto, que você tenha que as maiorias regionais ou municipais venham a se constituir sob o critério político. Eu estava comentando há pouco sobre a questão do federalismo e é importante considerar o aspecto federativo de nós termos 3 camadas de esferas de governo e submeter simultaneamente, no mesmo pleito eleitoral, um debate, imaginemos de fato como seria, né? Nessas 3 camadas, portanto, considerando que há disputas no Poder Executivo, no plano nacional, estadual e municipal simultaneamente. Além disso, para a formação do parlamento no plano federal, aí considerando que nós temos deputados e senadores, né? Considerando no plano estadual, onde nós temos os deputados estaduais, e considerando no plano municipal a disputa por parte de vereadores, nós teríamos um debate eleitoral, a meu ver, bastante inflacionado e que potencialmente produziria efeitos do ponto de vista das assimetrias entre eleitores e representantes, né? Eu diria que isso é um problema na medida em que nós consideremos que a democracia não é só um processo de contabilizar votos, mas até supondo as condições da poliarquia, conforme a discussão proposta por Dow, trata-se de qualificar a formação da opinião, o acesso à informação, né, e a possibilidade que o eleitor forme o melhor juízo sobre o processo eleitoral. Nesse sentido é que eu considero que há elementos de risco bastante razoáveis nessa proposta, porque para o eleitor formar um juízo no mesmo pleito eleitoral, no mesmo processo de debate eleitoral, sobre disputas em 3 esferas de governo, creio eu que criaria situações de fato que as pessoas passassem talvez a votar de forma mais rotineira e menos informada do que seria desejável.